Como é possível? A seguir, em Como é Possível. A navegação por satélite revolucionou os sistemas de transporte em todo o mundo. Ela é usada para guiar aviões comerciais, superpetroleiros, veículos de emergência e carros de passeio. Mas como é fabricado um aparelho que pode indicar sua posição em qualquer lugar da Terra e lhe ensinar como chegar ao seu destino? O alumínio é um dos metais mais versáteis e importantes usados na indústria. Além de ser perfeito para a construção de veículos e equipamentos de alta tecnologia, ele também é usado todos os dias em milhões de cozinhas ao redor do mundo. Como é fabricado o papel alumínio ultra fino? Junte-se a nós para descobrir como em Como é Possível. Onde estaríamos sem um aparelho de GPS para nos guiar? Provavelmente dirigindo a esmo, perguntando o caminho a estranhos e perdidos. Com essas caixinhas mágicas, você não se perde mais em cidades desconhecidas. E aquelas brigas com seu copiloto que nunca sabe ler o mapa viraram coisa do passado. Além disso, o aparelho de GPS faz mais do que dizer onde você está. Ele encontra o melhor caminho até o seu destino. Ele é um ótimo exemplo de como a tecnologia moderna pode facilitar a nossa vida. Mas como é possível? São 8 da manhã e dois moradores da Filadélfia, Tom e Sarah, estão se preparando para ir a uma festa de aniversário a 1.200 quilômetros em Chicago. Se eles se conhecessem, provavelmente iriam num só carro, mas vão fazer a viagem de 13 horas sozinhos. Confiante em sua capacidade de orientação, Tom levará apenas um mapa para se localizar. Sarah, por sua vez, usará um copiloto eletrônico, um sistema de navegação por satélite, ou SatNav. Para ambos, o primeiro passo é planejar a rota. E para isso, precisam saber exatamente onde estão. Infelizmente, após alguns quilômetros, Tom está perdido. Para descobrir onde está, ele procura elementos reconhecíveis. Se ele vir que está a 10 metros do banco e a 20 metros do fim da rua, ele pode calcular sua posição no mapa. Enquanto isso, o SatNav de Sarah enfrenta o mesmo desafio. Mas em vez de determinar sua posição a partir de marcos na Terra, ele mede sua posição relativa a pontos no espaço sideral. Estes pontos são os 24 satélites Navstar em órbita, a 20 mil quilômetros da Terra. Juntos, estes satélites formam um sistema de posicionamento global, ou GPS. O GPS foi criado originalmente pelo exército norte-americano para rastrear o movimento de tropas e armamentos. Mas desde 1995, quando o sistema foi finalmente concluído, ele tem sido usado para propósitos civis, guiando aviões, navios, serviços de emergência e, é claro, motoristas de carros. Para descobrir como estes satélites funcionam, fomos até a Estação de Controle Central, no Colorado. Esta é a base da Força Aérea Schriever, lar do 2º Esquadrão da 50ª Space Wing do Comando Espacial da Força Aérea. Manter a constelação GPS em funcionamento é uma responsabilidade enorme que cabe a membros da equipe como o Superintendente de Operações, Kenneth Dreiling. Monitorar a constelação GPS é uma tarefa complexa. Com 30 satélites em órbita e 1 bilhão de usuários no mundo, afetamos uma série de atividades. E se não tomarmos cuidado, podemos prejudicar muita gente. Como as posições dos satélites tendem a variar levemente devido ao campo gravitacional da Lua e do Sol, a equipe da base Schriever deve monitorar constantemente sua localização exata. Seguir todas as coordenadas transmitidas. Além disso, por causa do campo gravitacional da Terra, cada satélite deve ser reposicionado uma vez por ano para manter sua órbita original. 53 e 43. Para que o GPS funcione, o SatNav no carro de Sarah precisa buscar os sinais transmitidos pelos satélites. Depois de encontrar o sinal de 4 deles, ele está pronto para calcular a posição. Mas, para fazer isso, ele tem que saber a distância exata de cada um deles. Obviamente, estender uma fita métrica até o espaço não é uma opção.
Então, o receptor determina a distância dos satélites, medindo quanto tempo o sinal de cada um deles demora para chegar. Quanto mais rápido o sinal chega, menor a distância. Mas com sinais viajando à velocidade da luz, eles precisam de relógios extremamente precisos para definir sua posição, como James Franz explica. A velocidade da luz, cada bilionésimo de segundo, representa um erro de 1 pé ou 30 centímetros. A maioria das pessoas acha que um piscar de olhos é muito rápido, mas em termos de velocidade da luz é uma eternidade. Na verdade, um piscar de olhos representa um erro de 60 ou 90 mil quilômetros, então temos que ser muito precisos. Para medir quanto tempo as informações levam para chegar ao receptor do SatNav, o sinal de cada satélite é transmitido por um relógio atômico a bordo. Relógio mestre do Observatório Naval dos Estados Unidos. Ao sinal, serão 5 horas e 50 minutos exatamente. Os relógios atômicos são tão precisos que atrasam menos de 1 segundo a cada milhão de anos. Mesmo assim, para que o sinal seja preciso o bastante, cada satélite é equipado com no mínimo 3 destes relógios, que são ressincronizados com o relógio mestre da base da Força Aérea Schriever de 4 em 4 horas. Assim, a diferença de horário entre os satélites nunca ultrapassa 3 nanosegundos. 12 horas, 34 minutos, 45 segundos. Então, medindo o sinal de 3 destes satélites, o SatNav de Sara pode triangular sua longitude, latitude e altitude, enquanto um quarto satélite oferece um sinal extra usado para checar a precisão dos dados. O resultado é que o receptor SatNav de Sara pode calcular sua posição com margem de erro de 10 metros, mesmo se deslocando pela rodovia. Enquanto isso, Tom lida com uma folha de papel enorme, tentando encontrar sentido na confusão de linhas e símbolos. Para Sara, a viagem é bem mais tranquila, porque ela tem um mapa de toda a rede rodoviária dos Estados Unidos em seu receptor SatNav. Estes mapas são criados por empresas como a Teleatlas, que já mapeou 27 milhões de quilômetros de vias em mais de 200 países. Mas, obviamente, as estradas do mundo não param de mudar. Então, cabe a motoristas como Josh Cook e Philip Crockett atualizarem as informações constantemente usando uma técnica chamada mapeamento móvel. A equipe de mapeamento móvel é composta por 24 unidades. São 24 vans como esta. Nosso trabalho é percorrer nos 2 sentidos, se possível, todas as ruas que constam da ordem de serviço. Algo entre 250 e 500 quilômetros por dia. As vans de mapeamento móvel como esta usam até 8 câmeras de 2 lasers para analisar o sistema viário. Enquanto Josh e Philip dirigem, os lasers medem a largura da estrada e as câmeras tiram, em média, 3 fotografias por segundo, registrando nomes de estradas, placas, sinais, prédios e marcos importantes. Todos os dados são registrados no computador de bordo, que é ligado a um receptor de GPS para cruzar as coordenadas. Para manter os mapas do SatNav atualizados, vans como esta cobrem 1 milhão de quilômetros de estradas por ano. Desde que comecei a trabalhar com mapeamento móvel, eu devo ter percorrido uns 80 mil quilômetros. É uma boa estimativa, Josh? Sim, é a mais longa viagem da sua vida. Caso toda essa informação fosse impressa num mapa de papel convencional, você precisaria de um trailer só para carregá-lo. Mas, por incrível que pareça, o mapa dos Estados Unidos inteiro pode ser armazenado num chip de memória de 1 GB dentro do receptor. Isso permite que o SatNav de Sara não apenas mostre onde ela está, como também calcule continuamente a rota mais rápida até o seu destino, chegando a corrigir o trajeto quando ela perde uma entrada. A jornada de Tom não é tão tranquila. Dirigir e ler um mapa ao mesmo tempo é obviamente ilegal. Então, nem pense nisso. Sara não tem esse problema.
já que seu Sat-Nav possui uma característica especial. Vire à esquerda e em seguida vire à esquerda. Uma voz calma e confiante para lhe passar as instruções. Faça a rotatória. Primeira saída. Cruze a rotatória. Segunda saída. Certo? As vozes usadas pelos receptores Sat-Nav são gravadas por atores como Winnie Todd, selecionada pelo tom claro e calmo de sua voz. Mantenha à direita. É legal, eu digo às pessoas o que fazer e elas me obedecem. Vire à esquerda. Aqui, nesse estúdio na Holanda, ela está gravando uma série de instruções. Vire à esquerda. Sob a direção de Kurt Petersdorf, da empresa TomTom. Vire à esquerda. Quando a gravação é concluída, temos frases muito longas, formadas por várias palavras. Então, as palavras são isoladas e se tornam os elementos dos comandos de navegação completos. Após 15 metros... Na verdade, o conjunto completo de instruções utiliza apenas 64 palavras lidas por Winnie. É incrível pensar que a minha voz será ouvida em todo o mundo. É maravilhoso. Guiada suavemente pela voz do Sat-Nav, Sarah finalmente chega à festa em Chicago 13 horas depois. Enquanto ela curte a festa madrugada dentro, Tom passa a noite explorando os recantos mais obscuros da cidade, o que lhe dará bastante tempo para aprender a ler melhor o mapa. De aviões, a carros, trens e embrulhos de comida, o alumínio é um dos metais mais versáteis e importantes do mundo. Tão importante, aliás, que a indústria utiliza mais de 100 mil toneladas de alumínio por dia. Para suprir essa demanda, 38 milhões de toneladas são produzidas por ano. E para transformá-lo numa folha de papel 10 vezes mais fina do que um fio de cabelo humano, são necessárias máquinas extraordinárias. Então, como é possível? Esta é a mina Huntly, 80 quilômetros ao sul de Perth, na Austrália. Ela é a maior produtora da fonte mais valiosa e abundante de alumínio, um minério chamado bauxita. Anualmente, são escavadas 18 milhões de toneladas deste material, cerca de 1/10 da produção mundial. Por sorte, o minério fica apenas alguns metros abaixo da superfície. Uma frota de máquinas enormes escava o solo para expor a bauxita. Todos os dias, quase 1 hectare de solo é removido, antes que um exército de enormes escavadeiras mecânicas comece a retirar o minério exposto. Mas cada 6 toneladas de bauxita produzem apenas 1 tonelada de alumínio. Por isso, é necessário escavar 50 mil toneladas de minério por dia. É uma operação enorme, que afeta vastas áreas de terra. Mas depois que toda a bauxita for removida, a floresta será replantada, encorajando o retorno da fauna e flora originais. O deslocamento de todo esse minério exige máquinas absolutamente gigantescas. Então, caminhões são do tamanho de uma casa. Por isso, evitar acidentes é fundamental. Esse é o trabalho de motoristas como Abigail McPherson. Hoje em dia, eles permitem que mulheres trabalhem na mina porque temos mais cuidado com o equipamento. Nós não abusamos dele, não corremos demais e somos bem mais cuidadosas. É muito legal trabalhar com os meninos e brincar com os caminhões. Mas usá-los para transportar a bauxita seria demorado e custoso. Por isso, construiu-se uma enorme esteira rolante, que se estende por mais de 15 quilômetros até a refinaria. Esta é a refinaria Pinjarra, que transformará o minério de bauxita em óxido de alumínio. O valioso óxido de alumínio, ou alúmina, representa menos de 1/3 da bauxita bruta que chega aqui. O resto é areia, óxido de ferro e água. Para separar a alúmina, o minério é despejado numa trituradora gigante.
Dentro deste tambor, encontram-se esferas de metal do tamanho de balas de canhão. Conforme o tambor gira, elas pulverizam a rocha gradualmente, transformando-a em areia. O desafio seguinte é extrair a alúmina dos grãos resultantes. Para tanto, utiliza-se um sistema de 4 etapas, conhecido como processo Bayer. Primeiro, a bauxita moída é misturada com cal e soda cáustica, bombeada em tanques de alta pressão e aquecida a mais de 200 graus centígrados, para formar aluminato de sódio. Os resíduos não dissolvidos afundam e são removidos, enquanto o aluminato de sódio é transferido a outra série de tanques e misturado com cristais. Isso o transforma num pó branco que é lavado e aquecido para gerar óxido de alumínio puro. Ele, por sua vez, é colocado em trens e levado a outra fábrica para o estágio seguinte do processo. Para descobrir como o pó de óxido de alumínio é transformado em alumínio, estamos na Alcoa City, no Tennessee. A Alcoa City é colossal. Ela cobre 650 hectares, com quase 650 mil metros quadrados sob o mesmo teto e produz 215 mil toneladas de alumínio por ano. A escala desse processo é quase inacreditável. Primeiro, a alúmina é transferida para estes tanques enormes. Cada um deles processa 2 toneladas de alúmina por dia e há 150 tanques nesta fileira. Esta é apenas uma das 5 fileiras. Lá dentro, a alúmina é dissolvida num banho de produtos químicos a mais de 900 graus centígrados, tornando-se um líquido derretido. Então, enormes hastes de carbono são mergulhadas na solução, que recebe uma corrente elétrica de 150 amperes. A reação faz com que o oxigênio da mistura forme dióxido de carbono, enquanto o alumínio, mais pesado, afunda. O encarregado do processo é o engenheiro Brian Oddy. Ela funciona 24 horas por dia. A descarga elétrica dura umas 12 horas por causa da quantidade de material. Mas nós alimentamos o tanque continuamente e removemos o metal uma vez por dia. O alumínio derretido é 99,7% puro e é derramado nestes cadinhos enormes. 10 minutos depois de ser removido dos tanques, ele é jogado neste canal, que o leva para ser moldado em lingotes. Estes blocos impressionantes, com 10 metros de comprimento e mais de 14 toneladas, estão prontos para serem usados por indústrias no mundo inteiro. Para descobrir como um bloco enorme de alumínio é transformado em folhas finas o bastante para se embrulhar sanduíches, estamos no Grão-Ducado de Luxemburgo. Aqui, em Dudelon, encontra-se a Novelis. Esta fábrica é uma das produtoras de papel alumínio mais avançadas do mundo e pode produzir folhas com até 1,60 m de largura e apenas 6 milésimos de milímetro de espessura. Mas antes de iniciar o processo de compressão do alumínio, é preciso secá-lo em fornos, como explica o fundidor Laurent Bettiol. É importante aquecer os lingotes porque há umidade no alumínio. Se o material não for aquecido, pode ocorrer uma explosão por causa da umidade. Então é muito importante. Depois de seco, o alumínio é derretido e introduzido numa máquina de moldagem contínua, que produz uma chapa infinita. Ainda quente, ela passa por um laminador, que gera folhas de alumínio com 1 centímetro de espessura. Mas nem o Rambo conseguiria embrulhar sanduíches com um papel tão grosso. Então, depois de resfriados, estes rolos passam pela laminação a frio. Aqui, as folhas são comprimidas repetidamente, transformando-se em lâminas com 1 milímetro de espessura.
O problema é que toda vez que o alumínio é comprimido, ele fica um pouco mais duro. Para amaciá-lo, ele é colocado neste forno gigante e aquecido a 400 graus centígrados. É um processo conhecido como recozimento, que após 12 horas realinha as moléculas do metal, deixando as lâminas prontas para, adivinhe, mais compressão. 400 laminadores, processando 200 metros de alumínio por minuto, comprimem as folhas a 12 microns de espessura. Mas isso ainda é o dobro do desejado. E é impossível fazer laminadores com vão mais estreito. Então, eles simplesmente comprimem 2 folhas por vez. Ao dobrar a quantidade de papel alumínio, eles geram um efeito que todo cozinheiro conhece. O lado das folhas que encostou no laminador fica brilhante, enquanto o lado de dentro assume um tom levemente fosco. Agora, basta cortar o papel em tiras e ele está pronto para embrulhar sanduíches em todo o mundo. Versão brasileira Vox Mundi. Droga! Espreitando sorrateiramente pelos quintais do mundo, um instrumento letal aguarda sua vez. Será mesmo? Cortador de grama letal. Eu gostei. Óbvio. Queremos saber o que acontece com as pedras quando elas interagem com o cortador. Criamos o nosso laboratório gramado aqui para remover as variáveis e ver com clareza o que acontece com as pedras. As silhuetas foram pintadas em isopor, então, se alguma pedra sair do cortador com alguma força, o isopor é frágil o suficiente para mostrar com clareza. O que nós queremos ver é o que acontece quando as pedras e a lâmina do cortador de grama interagem. Eu não quero fazer mais isso, tá dando medo. A tempestade de pedras e ricochetes não poupou ninguém. Vem cá! Oh, meu Deus! Acertou? Com as vítimas de isopor cravejadas. Ela atravessou totalmente. Uau. O mito de que um cortador de grama pode lançar pedras como se fossem balas está no caminho certo. Pense 2 vezes antes de chamar um Meatbuster para cortar a sua grama. Fica a dica. Eu nunca mais quero empurrar um cortador nessas condições.